Promoções imperdíveis, super descontos, ofertas bombásticas. Estas são algumas das frases que ficam no ouvido quando o assunto é comprar para poupar. As promoções são irresistíveis para os consumidores que esperam muitas vezes pelos saldos ou pela Black Friday para adquirir bens de consumo em oportunidades que consideram imperdíveis. Mas serão mesmo bons negócios? A DEC Proteste tem feito sucessivos estudos em épocas de saldos e promoções e chegou à conclusão que muitas lojas infringem a lei ou usam formas de a contornar, sobretudo quando os retalhistas comparam preços com base no PVPR. O que é isto? É o preço de venda ao público recomendado. E isto uma vez que este PVPR nem sempre corresponde ao preço mais baixo dos últimos 30 dias na loja, como dita a lei das vendas com redução de preços, e até pode nunca ter sido praticado nessa loja. Este facto, a maioria dos consumidores não sabe. Segundo o último inquérito que a DEC Proteste fez para aferir da adesão dos portugueses à Black Friday de 2024. Mas para 83% dos inquiridos, e isto num universo de 1504, para 83% dos inquiridos já existe a suspeita de que algumas lojas aumentam os preços nos dias que antecedem a campanha para depois os baixarem, criando assim uma falsa sensação de desconto ou de grande desconto. Ainda assim, 71% dos inquiridos neste inquérito planeiam aproveitar a Black Friday este ano, embora estejam um pouco mais contidos nos gastos e menos confiantes nas promoções. Na verdade, há que desconfiar sempre perante um super desconto. Uma luta que a DEC Proteste tem travado há vários anos, já há quase 10, pelo menos no que toca à Black Friday, para que os consumidores não se deixem iludir com os falsos descontos. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados e tenho comigo André Novaes de Paula. É especialista em marketing digital, CEO da Direct Média e presidente da Associação Portuguesa de Marketing Direto e Digital. Também a Fátima Martins, especialista em retalho e serviços na DEC Proteste. E Sandra Silva, jurista no Serviço de Atendimento e de Apoio aos Consumidores da DEC Proteste. Eu começo já por si, André Novaes de Paula. Como foi dito aqui por mim na introdução, já se nota alguma desconfiança dos consumidores em campanhas como as da Black Friday, que está aí à porta já agora. Numa análise através da lente do marketing, como é que estas práticas de falsos descontos podem prejudicar, por exemplo, a reputação de marcas e levar até à descrença do consumidor relativamente a saldos? Isto tem um efeito. Claro que sim. E boa tarde. Primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite para estar aqui no Pode Pensar. É um prazer. O prazer é todo meu. E é ótimo podermos dar aqui a nossa perspectiva também da associação e minha enquanto profissional. Não há dúvida que isto cria um desgaste quando estamos a falar do mercado, não é? E da forma como as pessoas veem as empresas e as promoções e os descontos. E é pena porque depois, por causa de alguns players, acaba por afetar muitos outros e todo este princípio de aproveitar uma promoção, porque é algo que, obviamente, e as coisas não estão fáceis para ninguém, já há muito tempo, e obviamente as pessoas esperam por estes momentos para tentar aproveitar estes descontos, estas vantagens que conseguem pontuais, e é uma pena que realmente haja problemas destes e as pessoas sentirem, porque hoje em dia as pessoas estão muito mais atentas. Há pouco, até antes do podcast, estávamos a falar nisto. Sim. As pessoas estão muito mais atentas e começam a seguir os preços logo para poder depois ter um comparativo delas, não é? E saber realmente daqueles itens que são mais caros, muitas vezes, que querem aproveitar, que são importantes e aguardam por esses momentos e acham estranho haver subidas e depois descidas, e muitas vezes as descidas não ficam necessariamente abaixo do que eram os preços iniciais. Sim. E os vários estudos, quer da DEC Proteste, quer até a nível europeu, mais alargados, dão sempre um número muito alto de prevaricadores, chamemos-lhe assim, de empresas que fazem uns truques ou fazem coisas mesmo ilegais, e anda sempre o número à volta dos 40%, 50%, ou seja, próximo de metade das empresas, pelos vistos, não percebeu que isso pode ser uma desvantagem a longo prazo, ou o crime realmente compensa. Chamemos-lhe crime, entre aspas. É uma desvantagem, principalmente para o consumidor. Isso já vamos ver. Agora, nós temos que perceber se realmente é por desconhecimento da lei que farão essas práticas, se é por tentar aproveitar e à espera. Alguns pequenos, acredito que sim. Todo este envolvente legal
é bastante complicada. E E hoje em dia fala-se muito de vezes. entrar em e-commerce, que é fácil, e realmente hoje em dia há plataformas, não é? Como a Shopify, uma pessoa de um dia para o outro está a vender online. Mas agora, saberá todo o envolvimento que existe, que envolve o comércio à distância. Estou a ver aí nicho de mercado. Essas coisas todas. Criação de workshops para quem quer entrar no mercado. E existem muitos, só que esta parte legal é extremamente importante, porque depois, quer dizer, a pessoa está a começar um negócio para tentar fazer algumas coisas e depois apanha logo umas multas avultadas, que podem ser avultadas. Mas isso é no caso de pequenos. E dificulta. De pequenos, sim. As grandes cadeias, agora, e há vários estudos que apontam para, estamos a falar de nomes muito bem instalados no mercado. Sim, e sem dúvida nenhuma, e isso todos já os é anos truque. aparecem. É truque, mas quer dizer, hoje em dia também as entidades que vão averiguar estas questões de descontos e preços e Black Fridays e afins estão muito atentas, quer dizer, e todos os anos a ASAI, depois que possam explorar isso, publica exatamente o volume de coimas e quais é que foram as principais infrações e o volume dentro de cada infração, e são facilmente apanhados, porque eles sabem exatamente quem é que vão seguir, os principais. Portanto, eu não sei se o crime depois compensará, talvez, face ao que eles ganham, sim, comparando com as multas que depois apanham, e talvez de forma consciente saibam que não faz mal, pronto, todas estas coisas na lei, vamos sempre encarar benefício-risco, não é? Benefício-risco. Imagino que haja alguém nessas empresas a dizer, olha, ainda compensa. Agora, se as multas realmente fossem indexadas ao valor que houve, aí, não é? Isso é uma dica para o legislador? Não, eu não estou a dar dicas nenhumas, estamos a conversar. Mas era bom mas gostava que o legislador ouvisse esse último pensamento, se as multas fossem indexadas. Aí já não há esta questão de risco-benefício, da pessoa saber, ok, se eu ganhei 200 mil, pago 10 mil, não me faz diferença, não é? Esperemos que haja deputados a ouvir-nos, até porque a lei foi mudando. Aliás, e agora falando com a Fátima, da DEC Proteste, este em 4 anos é já o 3º programa que fazemos sobre esta época de saldos e promoções e sobre a Black Friday. E se no início, há 4 anos, o foco era aquilo que era muito baseado também no primeiro grande estudo da DEC Proteste a prever a chegada a Portugal da Black Friday em 2015, portanto já lá vão quase 10 anos. Na altura o foco era muito mais, atenção, que muitas lojas sobem os preços, não vou dizer artificialmente, mas sobem-nos nas semanas anteriores, e depois na Black Friday baixam-nos e dizem grande desconto. O foco agora mudou porque a lei também foi mudando por causa dos esforços da DEC Proteste também, Fátima. Boa tarde, é verdade, e nós temos acompanhado, como muito bem disse, esta situação desde 2015 e verificámos que as práticas de facto se foram alterando conforme a lei também foi mudando. Se entre 2015 e 2019, basicamente as situações que nós encontrávamos eram os retalhistas que imediatamente na altura antes do início das campanhas promocionais, aumentavam os preços para depois poderem apresentar grandes descontos. Agora as práticas são diferentes, mas também porque a lei também é diferente e houve essa adaptação às circunstâncias que se alteraram. A lei mudou, entretanto, 2 vezes, em 2019 Sim. E 2022. Verdade, correto. Até 2019, até outubro de 2019, basicamente, no que toca ao preço de referência a considerar para a aplicação dos descontos, a lei dizia simplesmente que o desconto tinha que ser real e aplicado sobre o preço anteriormente praticado, sem concretizar este conceito Cabe aí tudo, não é? De preço anteriormente praticado. Portanto, se eu durante 3 meses vendi o produto a 100, na véspera da promoção o coloquei a 500 e depois o vendo a 200, na promoção eu tenho um desconto enorme, não é? Mas está a vendê-lo mais caro do que ele antes, só esteve um dia a 500, portanto, mas era este tipo de situações na véspera ou nas semanas anteriores, portanto ali próximo da promoção, picos
que nós identificávamos de subida, digamos, artificial do preço, no sentido artificial porque tinha um propósito, portanto, Claro. não era manter o produto àquele preço, porque àquele preço ele não vendia, mas sim poder ter um referencial para apresentar um grande desconto. Estas eram as situações que, basicamente, nós identificávamos até que, em 2019, em outubro de 2019, a lei passou a concretizar o conceito do preço anteriormente praticado e passou a referir que esse preço era o preço mais baixo dos 90 dias anteriores. Dos 3 meses anteriores, Exatamente, grosso modo, anteriores ao início da aplicação do desconto. Mas havia uma dificuldade que a lei colocava, que era, desses 90 dias, excluíam-se os períodos que o produto tivesse estado em saldo ou em promoção. Sim. E, portanto, aqueles retalhistas que praticam sucessivas promoções... Hoje em dia está quase tudo sempre em promoção. Exatamente. Sim. Portanto, nós excluíamos desse período de referência o grosso do sobravam tempo. uns dias. E, portanto, sobravam uns dias onde havia essa, obviamente, liberdade de fixação do preço que poderia estar também bastante mais Ou alto. seja, E, portanto, podia na mesma manipular a noção de promoção. Sim. Exatamente. E, portanto, nós, nesse período, a partir de 2019 e até à mais recente alteração da lei, nós continuávamos a identificar esse tipo de situações, que era ter preços pontualmente elevados que eram tomados como referência. Não se estava a infringir a lei, portanto não estamos a dizer que havia uma infração da lei, mas era a lei que criava condições para que isso pudesse acontecer. Agora, qual foi a grande alteração que surgiu e que entrou em vigor em maio de 2022, também por força de uma diretiva europeia que nos obrigou, a nós e aos outros Estados-membros, portanto, a concretizar de uma outra forma esse conceito do preço mais baixo anteriormente praticado. É que deixámos de poder excluir esses períodos em que o produto esteve anteriormente em saldos ou promoções. Portanto, reduzimos de 90 dias para 30 dias o período de referência e são consecutivos. Portanto, independentemente Mesmo do que haja promoções lá pelo meio. mesmo que haja promoções, saldos, o que for, Essas lá pelo promoções meio, contam para o cálculo contam. do Portanto, preço mais baixo. A lei diz, é muito clara, a lei é muito clara e diz que o preço a considerar é o preço mais baixo praticado nos 30 dias consecutivos anteriores ao início da redução na mesma loja. Portanto, isto necessariamente obrigou ou tornou ilegal a prática desse tipo de situações de aumento pontual dos preços para apresentar grandes descontos. Eu já vou à Sandra, até para saber de casos concretos das queixas que chegam. Mas já que estou a falar consigo, eu queria falar do vosso lado quase de detetives undercover que fazem trabalho fazemos. desse. Sim, cliente mistério. Como é que, portanto, se antes os retalhistas faziam esse tal aumento artificial nas vésperas e depois no dia da promoção baixavam aquilo, como é que eles se adaptaram à mudança da lei? Adaptaram-se de uma forma que nós também não podíamos... Adaptaram-se à mudança da lei para fazer coisas que não são do interesse do consumidor, quero dizer. Adaptaram-se de uma forma que nós, de facto, não estávamos à espera. A criatividade. Porque nós tivemos, obviamente, uma reação muito positiva às alterações da lei. Portanto, ela veio ao encontro daquilo que nós, enquanto Organização de Defesa do Consumidor, queríamos, que era uma concretização de o que é o preço mais baixo anteriormente praticado e que não houvesse essas interrupções para excluir saldos e promoções. Ou seja, diminuir a possibilidade de fraude. Exatamente. Sim. Agora, aquilo que nós encontramos são outras práticas de comparação de preços que parecem ter, portanto, esta é a nossa leitura, o propósito de excluir essas práticas do âmbito da aplicação da lei das práticas comerciais com redução de preço. Portanto, o que nos parece é que os retalhistas, ao terem este tipo de práticas, que já vou concretizar, parece que estão a querer excluir-se do âmbito da aplicação da lei. Ou seja, a interpretação deles, visto por nós, não é que
não estarão a cometer nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade, porque eles não estão sob a alçada da lei das promoções. Como assim? Estas práticas que nós encontramos, e passa a Para mim é novo concretizá-las, esse argumento. é uma leitura, porque o ficar fora do âmbito de aplicação da lei Permite-me fazer o que permite-nos quiser. dizer Sim. nós não estamos a cometer nenhum ilícito, não estamos a praticar nada Sim. de ilegal. Mas a minha dúvida é como é que um retalhista pode achar que está fora do âmbito da lei quando a lei é muito clara. Porque Nem a lei, sequer a lei é muito clara, portanto também é claro cumpri-la. Claro. Portanto, Para usar outra quando a vez lei claro. é clara, quando a Sim. lei é clara, a forma de a cumprir também é muito clara e não deixa margem para Portanto, dúvidas. isso Portanto, é manha, vá. nós arranjamos uma forma, Uhum. um subterfúgio de nos colocarmos fora do radar da Mas lei. qual é o argumento para se colocarem fora? Eu Já não agora? sei, o argumento é continuar, na nossa perspectiva, com este tipo de práticas, a manter a sensação da prática de grandes descontos. Porque eles não, com a lei atual, é muito difícil ter descontos muito grandes. Porque se for mesmo um desconto com base no produto No preço mais baixo, ao preço mais baixo, aí a coisa fica mais se difícil. eu tenho um claro. produto que eu vendi nos 30 dias anteriores entre 10 e 50 euros, eu agora, na promoção, se fizer promoções, eu tenho que o vender necessariamente abaixo dos 10 Nem que euros. seja 9,99, mas sim. Mas tem que estar abaixo daquele preço. E eu não posso apresentar um desconto sobre os 50. Sim. Portanto, eu tenho uma capacidade muito mais limitada Percebi. de poder apresentar grandes descontos. E é por isso que aparece aí o preço E, portanto, de venda recomendado. Vou arranjar pelo- outra forma de mostrar que os meus preços são bons e que o cliente tem aqui, o consumidor tem aqui uma grande vantagem. Então, a forma mais comum que nós passamos a encontrar, para a nossa surpresa, porque nunca tínhamos visto antes, Sim. e por isso é que nós sabemos que é uma reação à lei, é porque antes não existia. Portanto, é uma nova realidade. É uma nova realidade. Portanto, é comparar o preço de venda durante a campanha com um suposto preço de venda recomendado pelo fabricante, pelo produtor ou pelo fornecedor. Há quem ponha também preço Enfim, habitual. Há não é? outros, Há outras portanto, formas. encontramos Sim. outras. Nós fizemos um estudo logo em outubro e novembro de 2022 que nos permitiu encontrar essa riqueza de variantes de vocabulário. Portanto, Sim. temos o mais comum é de facto este que nós simplificamos pela sigla PVPR, que é o preço recomendado, mas encontramos o preço habitual, o preço de mercado e depois muitas vezes nem há uma explicação do que é esse preço ou há um asterisco lá muito pequenininho que diz, e nós chegámos a encontrar algo do género, o preço de mercado é o preço obtido num estudo feito entre o dia tal e o dia... Obviamente, nada que seja possível de o consumidor validar, Claro. portanto, nada que seja o preço mais baixo anteriormente praticado. Mas fica aqui o primeiro alerta. Isso é ilegal e nós já vamos explicar melhor, mas quando vir PVPR, ou preço de venda recomendado, PVPR, sim. Sim. Pensei que me tinha enganado. Preço de venda Recomendado pelo pelo fabricante, isso é ilegal. É assim, depende da forma. Há aqui situações diferentes. Em alguns casos é objetivamente, e nós podemos dizer claramente ilegal, face à lei das vendas com redução de preço. E porquê? Porque o retalhista anuncia uma promoção, portanto, e ao dizer que é uma promoção, já está dentro do âmbito da lei das vendas com redução de preço, portanto está aqui a Sandra Sim, que pode já vamos falar com validar a interpretação, e ainda apresentam um desconto. Portanto, eu tenho o meu preço na campanha e digo que pratico um desconto de X% sobre o PVPR. Ora, eu só posso praticar um desconto se o fizer sobre o tal preço mais baixo praticado nos 30 dias anteriores. Portanto, estas são claramente situações que estão
não conformes com a lei, são práticas claramente ilegais à luz da lei Está das vendas feito por aqui redução o de primeiro preço. alerta. Vamos falar disto mais vezes ao longo deste Forma podcast. mais Sim. subtil, que não se apresenta nenhuma promoção, não se diz que é uma promoção, não se apresenta nenhuma percentagem de desconto, nenhuma percentagem de redução de preço, simplesmente coloca-se o preço de venda do produto na campanha e ao lado o suposto PVPR. Mas que não se diz que é PVPR. Está lá escrito PVPR. Está lá escrito, ok. O que é que isto... Mas não há nenhuma percentagem de desconto, não há nenhum valor de desconto em euros, não está dito que é uma promoção. É uma forma de comparar preços que, não dizendo expressamente que há um desconto, que é praticado um desconto, ele está implícito. Sim. E o consumidor, portanto, que esteja menos atento e não esteja muito a par deste tipo Fica de imediatamente com a prática, impressão, olha o que eu vou poupar. olha o que eu vou poupar Sim, aqui. sim. E, portanto, aqui nós dizemos que estas práticas não estão... O retalhista não diz que está a fazer uma promoção, não diz nada disso, não diz que há um desconto, mas implicitamente Claro. ele está lá. É como mentir quase por omissão. Exato, é isso Exatamente. mesmo. Portanto, eu não digo explicitamente, Ah, mas eu para não bom disse que estão a entendedor... fazer poupar. As pessoas é que tiram essa conclusão. Estou a perceber. Exatamente. Nós já vamos voltar aí e até falar de casos concretos, como por exemplo, bens que nessas promoções estão mais caros do que já tinham estado na loja antes de qualquer promoção. Mas agora olhamos para o aspecto jurídico, sim, com a Sandra, também da DECO, Proteste, e também já perceberam, se os consumidores perceberam também eles próprios estas nuances, estas mudanças, estas adaptações dos retalhistas aos novos contornos da lei das vendas com desconto? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora a que nos ouçam. Exatamente. O nível de reclamações e o conteúdo das reclamações que nós recebemos diz-nos que, de facto, nós temos alguns consumidores muito atentos. Mas também temos, se calhar eu arriscaria a dizer que a maioria dos consumidores não têm presente, nem estão a par de todo este enquadramento que a Fátima fez agora. Destas subtilezas já. Sim. Não, e para nós, DECO Proteste, que pensamos nos consumidores todos os dias, preocupa-nos até que o consumidor seja colocado numa situação em que possa estar a ser enganado, porque não há outro termo, Sim. Está a ser enganado. Esta situação que a Fátima explicou do preço não estar associado a um desconto concreto, a uma situação de redução de preço, mas é comparado, é posto lado a lado com o PVPR, é notoriamente uma situação de enganosa. Deixa-me tirar já uma dúvida. O PVPR, o preço recomendado pelo fabricante, é real? É uma entidade real? Ou seja, os fabricantes costumam recomendar o preço de um produto, pode ser combinado com o retalhista, pode ser o retalhista a inventar uma realidade nova, tente-me situar. Se é que também tem dados para isso, porque eu imagino que isto depois é quase um faroeste. Sim. Nós conhecemos produtos em que até qualquer pessoa percebe que realmente isso existe, não é? Há situações em que, quando nós verificamos que o produto está à venda em todo lado com o mesmo preço, há ali algo, portanto, alguém recomendou algo. Sim. Mas deixem-me dizer, e portanto a Sandra poderá confirmar, é assim, os fornecedores, os fabricantes, os produtores, portanto, quem vende à distribuição não pode impor um preço de venda. É proibido. A minha pergunta vai mais longe. Qual é o interesse de um produtor? Eu imagino, eu fabrico televisores. Vou à Vorten ou à FNAC, seja lá onde for, e, olha, tenho aqui, querem comprar? Muito bem, o preço é este que eu vos faço. Já agora, para o consumidor, sugiro este preço. Isto não faz sentido nenhum. Ou faz, mas não sei. Mas é feito. Porque Já vou falar sim, consigo sim. então. Basta nos lembrarmos de um fabricante muito importante, não é? Que vem dos Estados Unidos, que tem cá muitos produtos, que tem smartphones, tem tablets, tem outras coisas que tais, e basta ver a tem o símbolo comparação. maçã.
Poderá ter uma maçã ou não, não sei, não está para confirmar com um bocado a menos. Mas sugerem preços de venda? A questão não é se sugerem, Não. os preços são iguais em todo lado. A questão não... Impõem um Dificilmente, não estou a dizer que impõem, não disse isso, mas os preços são iguais em todo lado. Porquê é que está com tantos cuidados na linguagem? Porque não se sabe como é que eles funcionam? Porque eu não sei, portanto não vou dizer uma coisa que não sei, nem acusar ninguém. É por isso que eu estou, mas os preços são iguais em todo lado, tirando promoções muito específicas que fazem com um determinado retalhista pontualmente. De resto, Muito é fácil comparar, que é exatamente o preço que eles estão a vender no site deles também. Portanto, Exato, não há sim. não há vantagens. Sim. Mas continuando com a nossa conversa acerca de os consumidores estarem a perceber este tipo de nuances ou não. Nós temos como estava a dizer antes, temos muitas reclamações, de facto, de consumidores que estão atentos e que acompanham a evolução do preço e conseguem detectar estas situações que já abordámos, mas em geral as pessoas não têm essa consciência. E lá está, como estava a dizer, isso preocupa-nos. E também por isso criámos esta ferramenta de acompanhamento de preços. Vocês têm um comparador incrível de preços, sim. Infelizmente não podemos abarcar todos os produtos que estão no mercado, claro. como é fácil de perceber, mas também acaba por ser uma ferramenta que, por um lado, ajuda o consumidor e, por outro, ajuda-nos também a nós, neste objetivo que é a defesa do consumidor, acompanharmos e detectarmos muitas destas situações, que depois, inclusive, podemos encaminhar para a entidade fiscalizadora. Mas as pessoas ainda já começaram a perceber algumas das queixas que vos chegam, já incorporam isto do PVPR, por exemplo? Já, sem dúvida. As pessoas estão atentas. Aliás, também a algumas, pelo menos. Sim, sem dúvida. E mesmo no âmbito desta campanha, temos inclusive pessoas que vão ao ponto de tirar fotografias e de nos enviar. E é fácil fazê-lo. Quer dizer o endereço? Tem um endereço que é... Eu sei que o tenho por aqui, que é da DEC. Mas é muito fácil. É um e-mail criado É muito propósito. fácil ir à própria campanha. Vão ao nosso site www.deco.proteste.pt e é fácil encontrar a campanha e o espaço onde se pode inclusive descarregar as fotografias que as pessoas recolhem. E, aliás, aproveitámos inclusive situações que os consumidores, eles próprios, nos comunicaram para ilustrar a própria campanha. Portanto, quem visita o espaço, esse conteúdo, consegue perceber muito facilmente do que é que se está a falar. Como estava a dizer, Aurélio, as pessoas este conceito do preço recomendado é um bocadinho... é uma coisa nova, está certo, havia até há uns anos atrás muitos produtos que já acompanhavam essa designação, mas é fácil perceber até pelas próprias ilustrações. O conceito pode parecer muito complexo, mas é muito fácil ao consumidor perceber. Mesmo que não tenham uma situação concreta para reclamar, aconselho a que visitem o conteúdo e leiam sobre o assunto, porque, obviamente, um consumidor informado é um consumidor, é o melhor consumidor, não é? Claro. No seu próprio interesse. André, pegando no que estava a dizer, qual poderá ser a vantagem para uma marca ter essa política de quase impor um preço estável em todo o mundo, em qualquer sítio, para os seus produtos? Não é lutar contra o princípio do capitalismo? O capitalismo tem a ver com a oferta. Sim, do mercado livre, não é? Mercado livre, aberto, sim. Claro. Claro que sim, mas por outro lado também controlam tudo, e como imagino que as marcas, os principais retalhistas, pretendem ter este tipo de produtos, é importante para eles ter isso no portfólio, que acabam por aceder, sim. Porque, se não controlarem, têm que andar ao sabor das variações de preço. Porque será? É porque isto realmente acontece e não é só cá. Não é só cá. É um fenómeno, depende diria que se consegue fazer isto ou não é? Nem todos conseguem. Claro, depende do peso que se tem no mercado, obviamente. Já teve alguma experiência em campanhas, como está muito ligado a marketing também, com a Black Friday? Sim, claro. Quais as estratégias, quando lida com pessoas que vão ter que lidar com isso, que estratégias é que lhes diz que devem ser adotadas, que caminhos devem ser evitados? Basicamente, temos uma ideia de como é que essa conversa acontece.
Sim, quando alguém vai fazer campanhas de Black Friday, pronto, tudo isto começa com a estratégia, não é? A estratégia é absolutamente essencial e depois também perceber até que ponto é que o mercado dessa empresa é mais ou menos concorrencial, não é? O que é que os outros poderão fazer, ver se o que é que já fizeram no passado, uns e outros, para tentar depois enquadrar e tentar diferenciar o que quer que se possa fazer neste momento, não é? Na nova campanha, face ao que era no passado, e depois começar a comunicar o mais cedo possível, não é? Começa-se, não é? É como o Natal hoje em dia, quer dizer, qualquer dia deste em agosto já temos as decorações de Natal postas, e o Black Friday também se começa quase Só não é porque nós saímos de uma campanha para outra. Sim, é quase. Sai-se de uma época, está quase a entrar-se na próxima. E é engraçado que agora também há concorrência com isto, porque depois as várias localidades começam a ver quem é que é o primeiro a acender as luzes de Natal. E ainda devemos ter cá o Thanksgiving. Portanto, olha que vos digo. Não tem nada a ver com a nossa história. Já faltou mais. Mas pelo menos esse tem um bom fundo. Esse tem um bom fundo, portanto é melhor que o Halloween nesse caso. Mas percebe a dificuldade quanto a essas conversas, ou teve essas conversas com quem vai e está a preparar uma época de promoções, essa dificuldade que é as pessoas quererem muito maximizar a possibilidade de lucros e depois as barreiras que a lei impõe e a tendência para querer contorná-las, isso está sempre presente? Existe, mas quer dizer, nós pelo menos do nosso lado, e tanto pelo lado da associação como pelo lado da agência, isso do meu lado mais direto, profissional, obviamente não compactuamos com esse tipo de situações. E alertam para que no fim até nem é muito lucrativo. Nós podemos, de forma não sabendo, porque nós não temos que fazer acompanhamento de preços antes, mas obviamente se fosse uma coisa consciente, a conversa acabaria aí. Aliás, a AMD tem um código de conduta do qual se rege e que todos os seus associados têm que aceitar esse código de conduta, que é algo que é extremamente importante para nós, que nós consideramos da nossa autorregulação, autodisciplina, e que é extremamente importante para nós e que obviamente faz face a este tipo de coisas e principalmente na defesa do consumidor. Tem noção de como é que os seus associados reagiram à mudança da lei, por exemplo, no caso das vendas com desconto? A última versão da lei dá os tais 30 dias, a promoção deve ser feita sobre o preço mais baixo. Sinceramente, acho que veio simplificar a vida a toda a gente, não é? Porque a tal questão dos 90 dias e ter os tais intervalos, quer dizer, o que é que se conta e não se conta, vem clarificar a toda a gente, para o bem e para o mal. Eu estava à espera desta criatividade no contornar da lei, fazendo descontos sobre o PVPA. As pessoas é como os presos na cadeia. Acha-se que eles têm... como é que eles conseguem inventar aqueles estratagemas todos, seja para o que for, sempre uma maneira para fugir, seja para o que for, ou para ter certas vantagens. Quando se tem o dia todo para pensar nisso, é normal, ao contrário dos outros, não é? Os outros, quem está a aprendê-los, não está a pensar na forma que eles vão fugir. E eles não têm outra coisa para fazer. Sim. Neste tipo de coisas, nós temos que fazer promoções, é normal que as equipas se lembrem desse tipo de situações. Quer dizer, é a criatividade também, não é? Neste caso, faça a promoção, mas não deixa de ser criatividade. Portanto, e depois alguém se lembra disto, os outros vêm no instante. Claro. Não é difícil copiar. Portanto, não ficou muito surpreendido quando há cerca de 2 anos publicou no seu LinkedIn um post que alertava para os descontos ilegais da Black Friday desse ano, com números que eu achei surpreendentes em toda a União Europeia. Entre 176 websites, 43%, portanto, próximo da metade, não cumpriam as regras da própria União Europeia. Sim, não ficou surpreendido? Não, fico surpreendido que é sempre. Um número... eu fico sempre surpreendido, porque acho que quer dizer que não se deveria prevaricar, não é? As empresas, as leis existem. Sabe que eu vou-vos dizer sinceramente o que é que eu costumo dizer. Não gostam das leis, não votem neles. E as pessoas deveriam ter muito mais consciência em relação a tudo o que quem nos vai representar vai ou não vai defender. Sim. E deveríamos ter a todo o nível. Claro que é muito difícil tanto escolher um partido ou um candidato que vá pensar exatamente o que nós pensamos, mas é que muitas vezes nós não nos preocupamos com o maior, não é? Com o que está à superfície, e não nos preocupamos com as outras coisas que têm um impacto real na nossa vida do dia-a-dia, tanto das empresas como do cidadão. Programas dos partidos. Como do cidadão. Mesmo que lessem, não está lá.
Estas coisas não estão lá. E é importante saber, porque são eles que vão tomar as decisões sobre o que é que nos vão aplicar ou não. E depois de estar, torna-se muito, muito complicado, a não ser que sejam situações muito injustas, como hoje em dia se vê passar pela Europa fora, que estão a acontecer, com muitas manifestações, como a Inglaterra, com os agricultores e tudo. Senão são coisas que passam, pronto, as pessoas reclamam umas com as outras no café e aceitam, as empresas também. Tem, imagino, relações com o legislador ou com o governo quando é necessário. Sim, quando há dentro, principalmente em matérias de proteção de dados e privacidade, nós somos muito ativos aí e temos tido a sorte de podermos colaborar ativamente. Tem noção se a lei níveis. como está agrada aos associados, com quem tem falado? Eu acho que ao clarificar, sim, porque quer dizer, tem que haver algum tipo de enquadramento, porque senão aquelas situações em que realmente se pode aumentar um dia para baixar no outro, fingindo que se está a fazer um desconto, quando o preço que fica até é mais alto do que o anterior a ter-se aumentado, quer dizer, não é bom. Mas e quando não há ouvimos vantagem nenhuma, nós que estamos em marketing, não temos vantagem nenhuma em enganar o consumidor, principalmente quando ele vem a descobrir que foi enganado, não é? Que fica defraudado depois, claro. E isso é horrível, e o pior é que por uns pagam os outros. Sim. E depois dá mau nome a toda a gente que está no mercado, independentemente de se portar bem. Mas quando ouvimos falar de gente que quer mais desregulação no mercado, é também coisas destas, é permitir que as pessoas possam fazer o que lhes apetece em termos de, por exemplo, é verdade, mas temos as promoções. E atenção, eu sou muito pela abertura e Sim. termos muito menos leis em certas coisas, principalmente porque as leis hoje em dia já é tanta coisa que Sim. começam abafar-se. em conflito, Sim. em conflito umas com as outras e torna-se tudo extremamente complicado. Agora vai aparecer esta questão do AI, que bate com muitas coisas de proteção de dados e tudo mais, portanto, começa a ser uma grande confusão. Aliás, há uma máxima que se diz, e eu sou muito desbocado nestas coisas, que se diz que os outros países inovam, a Europa legisla, não é? É o que gostam de fazer e que acabam também por bloquear muito da própria inovação, e isso está-se a sentir e vai-se sentir muito mais no futuro. A questão é que pode-se ter regras, claro que sim, mas também há mecanismos hoje em dia, como é o comparador e outras coisas que tais, e as pessoas também informação e saberem que isto pode acontecer, mas eu acho que pela própria política as vantagens que as empresas têm em fazer um marketing do bem, não há interesse nenhum em enganar os clientes e potenciais clientes, pelo menos é isso que eu acredito. O marketing do bem, a sublinhar. Sai toda a gente, sim, porque eu sou daquelas pessoas que acredita que o marketing serve à sociedade. O marketing permite que a sociedade possa funcionar. Porquê? Porque ao promover os produtos e os serviços das empresas, não é? Isso está a alimentar o mercado, permite também que as pessoas tenham mais informações e possam fazer as suas escolhas de uma forma muito mais consciente e clara e transparente também, o que vai ajudar com as suas compras a que essas empresas possam prosperar, possam contratar, possam comprar e tudo mais. Portanto, eu acho que o marketing serve à sociedade. Fátima, os estudos que a DEC Proteste tem feito podem não dar números exatamente iguais com estes que eu citei aqui, que também foram publicados no LinkedIn, mas andam lá próximo, andam nos 30 e muitos %, não é? É assim, está a falar esses 30 e muitos, cerca de um terço do estudo que eu referi há pouco, portanto, aquele que nós fizemos logo, digamos, no rescaldo da entrada em vigor das novas regras em 2022. E aí aquilo que nós quisemos foi perceber, dando um tempo, portanto, a lei entrou em vigor em maio de 2022 e nós partimos para o terreno mais no final do ano, portanto, em outubro e novembro. Em lojas físicas e em lojas online. Portanto, a nossa ideia aí era verificar como é que a lei, portanto, como é que as empresas, os retalhistas, se adaptaram a esta nova realidade na perspectiva da informação ao consumidor. Isto porque a lei diz também como é que os preços devem ser apresentados, que informação é que deve ser dada e, portanto, foi sobre isso que nós nos focámos.
E foi aí que então nós nos deparamos pela primeira vez com estas circunstâncias de haver estas novas formas comparativas de preços. E foram esse 1/3 das lojas. Portanto, nós aqui não fomos comparar o preço que estava indicado na etiqueta, o preço riscado ou o PVPR, não fomos ver se ele era efetivamente o mais baixo praticado nos últimos 30 dias. Essa é a minha próxima pergunta. O que nós fomos ver foi se formalmente os anúncios de redução de preços estavam bem feitos. Estavam feitos cumprindo os requisitos legais. Portanto, que informação é que era dada ao consumidor? O que eu percebi nesse estudo é uma coisa engraçada, é que mesmo os que estão bem feitos apresentam sempre uma coisinha ou outra, que não é grave, mas que fogem um bocadinho exatamente à letra da lei, não é? Aqui nós deparámos-nos com situações em que, pelo menos do ponto de vista formal, a apresentação dos preços seguia o que a lei determina, portanto estava indicado o novo preço, o preço riscado, que seria supostamente o preço mais baixo anteriormente praticado, portanto o tal preço mais baixo dos últimos 30 dias. Adicionalmente, poderia existir ou não a indicação da percentagem de desconto, mas a lei também não determina, portanto, é uma opção. E estava indicado o tipo de venda, portanto, se era uma promoção, tem que estar escrito que é uma promoção. E tem de estar indicado se também... Se é um saldo, também tem que estar escrito. Exatamente. Sim, e o período de validade, portanto, a data de início... Até porque os saldos têm um limite de número de dias de saldos por ano. Pronto, promoções sim. É que não é? Exatamente. Aqui nós estávamos num contexto que era, independentemente do tipo de venda com redução de preço que pudesse estar a ser praticada, se o formalismo da lei no que diz respeito à informação dada ao consumidor, se estava correto ou se não estava correto. Não fomos verificar se depois, mesmo naqueles anúncios que formalmente estariam corretos, se o preço que estava arriscado era efetivamente o preço mais baixo. Deixe-me interrompê-la aí para fazer essa pergunta. Porque eu, quando estava a preparar este Isso podcast... fizemos a seguir. Pronto, e é por isso que eu vou lançar agora também esta pergunta. Porque uma das dúvidas que se me pôs como consumidor foi esta. Muito bem, eu agora até sei como é que deve ser apresentada uma promoção legalmente, mas quando me aparece um preço riscado e depois um preço mais baixo por baixo, como é que eu sei que o preço riscado foi efetivamente o preço mais baixo praticado na loja nos últimos 30 dias consecutivos? Tem que confiar. Tem de confiar, mas não deve confiar em exagero. Isso eu sei, pela idade que já tenho. Temos aqui diferentes tipos de consumidores. Sim. Um consumidor que seja atento e que esteja interessado num determinado produto, num ou vários, portanto, sabe exatamente aquilo que quer, tem a possibilidade de ir acompanhando o preço desse produto ao longo do tempo. E há cada vez mais assim, não é? Sim, e para ver o momento em que o deve comprar. Eu, se preciso de comprar, agora vou dar um exemplo muito comum que não tem a ver tanto com estas compras de Black Friday, que normalmente aproveitamos talvez para comprar coisas um bocadinho mais caras, que andamos a pensar, mas falando mesmo nas compras normais do dia-a-dia, se eu preciso comprar detergente para a minha máquina de lavar roupa ou para a máquina de lavar louça, eu sei que algures no tempo aquele produto, e eu até posso ser fiel de uma marca, quer aquele produto exatamente, eu sei que ele vai estar em promoção naquela loja. E não vai demorar muito tempo a chegar. Ele vai estar na semana que vem. Portanto, eu até posso conhecer a cadência das promoções, se eu for acompanhando. Especialmente se for sempre à mesma loja ou à superfície comercial. Exatamente. E, portanto, eu aproveito. Eu sei que vou precisar dele. Não é uma coisa que eu posso prever quando é que vou necessitar. Pode esperar uma semana e, portanto, ou duas. Posso esperar. Não é uma coisa que eu preciso já neste momento. Ele não está agora com o preço que eu sei que ele vai voltar a ter, eu compro daqui a 2 semanas e não há problema nenhum. Portanto, o consumidor pode planear as suas compras e pode também, se está a pensar vir a comprar um determinado produto, por exemplo, um telemóvel, um computador, portanto, coisas de um montante já um bocadinho elevado,
eu posso ir acompanhando ao longo do tempo o preço. E há consumidores atentos que o fazem e que procuram não só numa loja, mas em várias lojas. Isso hoje em dia até é facilitado. Nós podemos, pesquisando no telemóvel, lojas online, nós conseguimos ter essa informação. E até no vosso comparador de preços. Era isso que eu ia sugerir já a seguir. Portanto, mas nós temos uma ferramenta ainda mais sofisticada do que essa, que aí eu vejo só pontualmente. Eu não vou todos os dias à loja. Claro. Mas quem usar o comparador, o comparar preços da DEC Proteste, para as categorias de produtos que nós temos incluídas, portanto, e basta usar o URL do produto, ou então fazer uma pesquisa por loja e produto, eu consigo ver o comportamento do preço do produto naquela loja ao longo dos últimos 3 meses. E 3 meses é, de facto, um período suficientemente longo para eu conseguir perceber se o preço a que ele está neste momento é um bom preço ou não. Mas nós até ajudamos, porque o comparador tem um esquema de semáforos em que, analisando o preço, a evolução do preço naquela loja nas 3 semanas anteriores, portanto, os últimos 21 dias, apresenta-me um semáforo verde, amarelo ou vermelho. Isto é como no trânsito, portanto, É o verde intuitivo. é um bom negócio, o vermelho é um mau negócio, que significa que o produto esteve mais barato naquela loja nos últimos 21 O dias. amarelo, como é que deve ser lido? O amarelo é aquele negócio assim. Ou seja, Não é claro. significa que o produto já esteve mais barato, mas a diferença É pequenina. é muito pequena. Portanto, é uma diferença ligeira que só por si não é suficiente. Portanto, para nós verde e amarelo pode-se arriscar. O verde, claramente, o amarelo pode-se O arriscar. amarelo, sim, Ok. depende das minhas circunstâncias, se eu tenho possibilidade, por exemplo, de ver noutra loja, porque o comparador ainda tem uma outra informação adicional que também é importante, porque é importante que o consumidor saiba que o bom negócio naquela loja não é necessariamente o bom negócio face à totalidade do mercado. E, portanto, eu, para além de ver a evolução do preço do produto na loja, devo ver como é que o preço está noutras E lojas. isso é dado pelo vosso... E o comparador apresenta, quando existem, obviamente, outras lojas online em que o produto está ainda mais barato do que está naquela loja que até tem um semáforo verde. O comparador pode dizer-lhe, nesta loja é um sinal verde, mas atenção que Sabe noutra loja que ainda há ainda há mais barato. Ok. Exatamente. Vale a pena, Sandra, essa ideia existe que de valer a pena protestar, reclamar junto da DEC Proteste, ou quando vos aparecem são pessoas que eu já nem sei que faça mais à vida, isto não vale a pena, eles estão sempre a enganar-nos. Qual é o espírito? Não, as pessoas que nos procuram são pessoas que querem mudar Portanto, o status sim, quo, sim, mudar sim, as sim, coisas sim. como elas estão, não é? Portanto, são consumidores preocupados e O português em ativos. geral diria que tem essa cultura do Ao longo reclamar. destes anos, eu acho que é uma característica, é uma qualidade que nós, cidadãos portugueses, estamos vindo a adquirir cada vez mais. Grande culpa vossa também. Grande mérito. Queremos nosso. acreditar. Alguma- Queremos alguma, acreditar. sim. Sim, a palavra e é nós- mérito, não é sim, culpa. Sim, sim. sim. E nós muitas vezes a reclamação é uma reclamação ou porque temos uma questão de um valor muito reduzido, ou porque temos circunstâncias, factos que não apoiam de uma forma sólida a própria reclamação, ou porque falta prova, ou porque foi o que me disseram na loja, ou... Mesmo essas circunstâncias nós tentamos, mesmo perante essas circunstâncias nós tentamos sempre incentivar a pessoa a reclamar. É como aquela questão que toda a gente acaba por dizer que, ok, partiram-me o vidro do carro e vou fazer queixa para quê? Vou apresentar queixa-crime para quê? Não acontece se calhar nada. não vai acontecer nada Sim, sim. mesmo, mas é um dever. É um dever cívico, nós devemos fazê-lo. Quanto mais não seja, até Nem- para que os decisores tenham noção de como é que está a evolução de certo tipo de fenómenos. Evidentemente. Portanto, nesta relação que nós temos diariamente com os consumidores, tentamos sempre, mas incentivar a reclamação, faça a reclamação. Desde logo deve ir ao livro de reclamações eletrónico, que desde 2018 existe, portanto já nem há aquela questão de tenho que voltar à loja, tenho que Mas confrontar ele a existe pessoa. também fisicamente nas lojas. Existe Continua também a existir, fisicamente sim, sim. nas lojas, mas
esta nova realidade permite ao consumidor chegar a casa e fazer... Sim, e fazer quando pode, quando tiver disponibilidade para o efeito, a qualquer momento. Portanto, é fácil fazer essa reclamação. E o acumular das reclamações chateia. Claro. Chateia muito. E eu já vi pessoas a ficarem passarem numa loja de uma postura quase paternalista e agressiva, quem é dono da loja ou quem é empregado, e depois quando vem a pessoa a escrever um livro de reclamações, começam a ficar, peço desculpa pela palavra, à rasca. Já vi isto acontecer. Portanto, isso tem um efeito. Quanto mais não seja psicológico, e tentam muitas vezes demover a pessoa de escrever, também já vi. Dá trabalho à reclamada, à empresa Sim. reclamada, porque tem que remeter a reclamação, tem que responder. Portanto, eles não querem isso, como é óbvio. Portanto, nós aqui incentivamos sempre a reclamação. O consumidor, se sente enganado, até pode não ter sido, mas e se calhar o que nos traz também não é sólido para avançar com seja o que for. Mas deve sempre reclamar, usar o livro de reclamações, tem à disposição o livro de reclamações eletrónico e pode também usar a nossa ferramenta, mais uma ferramenta que nós criámos para o consumidor, que se chama Reclamar. E o que é que faz o Reclamar? O consumidor, quer seja nosso subscritor ou não, portanto é para todos, está aberta a todos os consumidores, utilizam a nossa plataforma para fazer a reclamação e a entidade vai receber, a entidade reclamada ou a empresa reclamada recebe a reclamação via DEC Proteste. E o vosso nome tem um peso. Tem um peso, felizmente tem um peso, claro que sim. Portanto, uma reclamação já é aborrecido. Uma reclamação via DEC Proteste põe-nos a pensar um bocadinho mais, não é? Sim, pelo menos essa é a nossa experiência, é a experiência que nós temos, efetivamente o mercado reconhece que o trabalho, que a nossa intervenção é um trabalho, é uma reclamação à qual devem dar uma resposta, porque senão também tem consequências. Claro. Nós podemos, dependendo dos factos que estão em causa, podemos inclusive levar depois para um centro de arbitragem. Por isso a empresa vai ter que tomar uma posição, caso contrário pode ser até condenada. Claro. Ou... As vossas reclamações têm como destino a ASAI? As reclamações que recebem? Ou vão dir, como é que se passa isso? Não, se o consumidor fizer uma reclamação no livro de reclamações eletrónico, irá para a entidade fiscalizadora. Sim. Neste caso, neste tipo de... É a ASAI. É a ASAI. O nosso reclamar, a reclamação vai ser direcionada à empresa reclamada. Ok, estou a perceber. Depois pode ou não ser feita, dependendo da postura e da resposta da empresa, nós podemos depois fazer uma intervenção diretamente junto à empresa ou não, ou encaminhar logo para a arbitragem ou mais tarde perante uma resposta negativa ou perante a falta de resposta. Já que estou consigo, e antes de uma última ronda, que isto o tempo voou, já estamos quase com uma hora de conversa, mas já que estou consigo, aparecem muitas dúvidas, imagino, na cabeça dos consumidores nestas alturas, quando compram produtos em promoção. Garantias, prazos de devolução... O que é que acontece mais em termos de dúvidas? É coisas destas? Temos muitas situações, falando de dúvidas em concreto, temos muita ideia de que uma compra numa altura de uma venda com redução que diminui os direitos do consumidor. Sim. Isso não é verdade. Continua tudo intacto em termos de direitos. Um produto com defeito é um produto com defeito. Portanto, a devolução do arrependimento dos 14 dias continua. Correto, portanto, se for uma venda online, atenção, sim, claro. Porque também há a ideia incorreta nos consumidores de que eu compro, posso devolver. Por lei, não é assim, funciona assim se for uma venda online. Mas a presencial não. A presencial não, a não ser que a empresa, o vendedor tenha essa política. Claro. E depois temos também situações de pessoas, de consumidores que pensam que efetivamente que querem saber se esta promoção é ou não é uma promoção, ou porque aparece-nos situações, poucas, é verdade, mas continuam a aparecer, infelizmente, de preços redução que não está correto com a percentagem
que é apresentada. Literalmente uma conta mal feita? Uma conta mal feita, basicamente. Acontece, é curioso, pode acontecer, mas exatamente. acontece. Mas parece-lhe que acontecem tantas que começa a aparecer uma marosca? Não, consideramos que são mesmo erros que acontece a qualquer um. legítimos. Não é com a intenção de enganar. Situações de falta de informação, em que a pessoa não percebe muito bem qual é afinal a redução, ou em que a informação é apresentada de uma forma, lá está, pouco clara, que não cumpre, lá está, os próprios requisitos legais. E depois temos a situação mais comum, é efetivamente a situação que não é exclusiva das vendas com redução, diga-se de passagem, mas que acaba por ser ainda mais apresentada nestas alturas, que é a ruptura de estoque. A pessoa compra, tem um preço muito simpático, ok, é isto que eu quero, compra, paga, portanto o negócio concretiza-se, paga, e depois mais tarde o vendedor vem dizer que houve ruptura de estoque, portanto devolvem o dinheiro. Não é, como eu disse, não é exclusivo das vendas com redução, mas é uma prática que nós sentimos que tem aumentado? Que tem aumentado. E atribuem isso a quê? Algum esquema que me esteja a escapar? Ou não, eu má acho... gestão de estoques? Eu acho que se calhar má gestão de estoques, ou quer dizer, lança-se sem fazer sequer um estudo, uma previsão de uma quanto previsão. É que se vai vender. Ou seja, assim, comuniquem entre vocês primeiro antes de fazerem isto. Vão lá saber Sim, se têm 10 muito, televisores para depois porem à é venda. muito- É um overbooking de vendas. É um overbooking de vendas, overbooking, exatamente. É o que se passa exato. com os aviões, por exemplo. Muito bem, nós estamos quase no fim, mas ainda vamos fazer uma última ronda. Como presidente da Associação Portuguesa de Marketing Direto e Digital, lançou há pouco tempo um webinar sobre as tendências do marketing digital para 2025. Quer dar-nos aqui algumas luzes do que vem aí ou de que conclusões é que se tiraram disto? Nesse webinar, e que foi extremamente interessante, portanto convido todos a ouvir, indo ao YouTube da AMD ou então E chama-se ao as LinkedIn. Tendências do Marketing Digital para 2025. Se quiserem buscar assim, vão lá dar. Exatamente. E das principais tivemos convidados muito interessantes, e das principais conclusões é que realmente a AI vai dar cartas, a inteligência artificial vai dar cartas em tudo isto, e hoje em dia vemos uma corrida à inteligência artificial por parte das empresas, porque conseguem ter vantagens, uns viram já essas vantagens e querem aproveitar essas vantagens, e de outros que não querem ficar para trás. Portanto, seja como for, há uma corrida às armas, vamos assim dizer, e não há dúvida nenhuma de que vai ter aqui uma preponderância grande. Vamos ver o que é que está para acontecer, porque isto todos os dias há novidades, é difícil acompanhar. Mas todos os consegue dias há imaginar novidades. de que forma em termos muito práticos, uma inteligência artificial pode imaginar uma campanha de promoções, por exemplo? Facilmente. Agora, depende, se conseguimos fazer isso de uma forma mais integrada e automática ou menos integrada e automática. E nós agora estamos nesta Explique lá fase. isso que é mais integrado. Vou explicar, vou trocar por miúdos. Nós estamos numa fase em que a inteligência artificial generativa, portanto, que cria conteúdos, não é? Acho que toda a gente já teve, ou pelo menos a maior parte das pessoas já teve contacto com isso, não é? Ir ao chat GPT e pedir para escrever, responde-me este e-mail, faz isto, pensa-me naquilo. Pronto, agora, usar um motor destes para estar de forma integrada com as outras ferramentas de marketing que nós temos, para poder, por exemplo, estar a escutar o mercado, em que faz um próprio comparador, ou aproveita um comparador de outros, como é o exemplo disto, e está em real time a poder não só propor preços, e depois pode ser uma ferramenta que tem mais ou menos liberdade, e mediante a confiança maior que possa existir, mais liberdade terá. Agora ainda estamos aí, parece que já passou muito tempo, mas passou 2 anos, não é? Disto tudo começar. Velocidade da luz, quase. Começar para nós, não é? Porque esta questão de machine learning e não sei o quê já tem muito tempo. E que consegue fazer tudo, não é? E promover, inclusivamente, fazer as criatividades, utilizando as imagens, fazer tudo, publicar os anúncios, fazer o copy, fazer tudo de uma forma completamente automática
e integrada, com muito pouca participação E em humana, menos- se for necessário. E em menos de nada. E em menos de nada. Não, Sim. em real time. O mais real time possível e ir ajustando mediante o que vai acontecendo no mercado, e põe campanha, tira campanhas, está a fazer criativos, em que, por exemplo, uma coisa que se faz é fazer testes a criativos, a copies, em que se faz várias variações, vê-se quais é que estão a correr melhor, Funciona vai-se melhor. retirando os que não funcionam bem, mantém-se os que estão bons e começa-se a desafiar esses com novas criatividades, quer dizer, e que podemos ter uma inteligência artificial a fazer isto a uma velocidade muito maior, já para não dizer que as próprias plataformas de anúncios também têm ferramentas que ajudam neste sentido. Ou seja, no futuro vamos ser inundados de promoções a todos os segundos. Já não estamos. Esperemos que Pois é, seja para Não, o marketing já não do bem. Para o marketing do Mas já não estamos. Mas com a IA lá no meio tudo é possível, diria eu. Mas eu diria que já estamos, não é? A luta pela E atenção como resposta ao indivíduo, não é? Sim, não, Sim, né? sim, individualizado, Isso, claro. diga-se de passagem, que é uma questão muito engraçada, que se fizer um inquérito a alguém e se perguntar, quer campanhas mais personalizadas a si, e a pessoa diz, claro que sim, não quero estar a ver coisas que não me interessam. Deseja mais privacidade? Sim, muito mais privacidade. E obviamente as duas não dá coisas para ter os dois ao mesmo compatibilidade, tempo, não é? Não são Exato. compatíveis, Sim, sim, até sim, certo ponto não são compatíveis. E depois tem Obviamente aquele é lado mais difícil. engraçado que é, sim, quero muito mais privacidade, mas depois publica a vida toda no Sim, Instagram. tudo e mais alguma Toda a coisa. gente sabe onde é que a pessoa está, quando é que jantou e o que comeu. Isso mesmo. Muito bem, ficamos a saber que Deixa-me temos dar que... aqui Força, só uma força. dica que me parece interessante. Era uma coisa que eu faria se fosse retalhista, era junto às campanhas de Black Friday, e não só, mas principalmente Black Friday, por causa desta questão de desconfiança, se me portasse bem, não é? Não, se não era mentir duas vezes, ainda era pior. Se me portasse bem, uma coisa que eu faria era pôr uma pequena referência junto a dizer que estamos a garantir que é o preço mínimo face aos últimos 30 dias. Lá no tal- que temos a referência do preço mínimo face aos últimos Isso 30 no dias. anúncio da promoção. Onde fosse. Sim, sim, no sim, anúncio, sim, sim. junto ao produto, Em vez se de é pôr online e tudo mais. PVPR... E Em que é vez de para pôr o eles dizerem que PVPR, face sim. ao preço deles, estavam a garantir que aquele desconto que estava a ser apresentado era relativo ao preço mínimo que tinham tido. Eu até tenho uma expressão para isso. Em vez do PVPR, ponham CH, compromisso de honra. Que seja, quase é se uma quiser, questão de sim. transparência e Sim, clareza, sim. e eu acho que ajuda muito que haja uma maior confiança junto depois dessas insígnias que façam. Fátima, do lado da defesa do consumidor, o futuro também com a IA promete ser brilhante? Eu não sou especialista. Sim, mas isto agora é Mas- já no fim nós em... Obviamente pensarmos o que futuro. o mundo de potencialidade está aí, portanto, aquilo que pode ser usado para desenvolver campanhas de marketing personalizado no tempo imediato, portanto, naquele momento, também pode ser usado em prol dos consumidores, portanto, para eu conseguir ver, mas que preço é que aquele produto tinha, como é que estava, onde é que está, onde é que eu o encontro. Por exemplo, pode ajudar a ASAI. Por exemplo, a ASAI, quando entra numa loja e depara-se com uma promoção que até formalmente, como dizia há pouco, está conforme a lei. Tem um preço riscado, não diz que é PVPR, tem um preço riscado e depois aparece o preço com desconto. Na volta, se a ASAI tiver uma ferramenta de inteligência artificial, pode imediatamente perceber se naquele local, porque a inteligência artificial recolhe dados de forma muito alargada, saber se é verdade ou se é mentira, se aquele foi o preço mais baixo ou Com não, não é? Por certeza, exemplo. pode ser desenvolvida Sim. nesse sentido também. E quem diz portanto, ASAI diz a DEC para o teste. é um mundo de oportunidades, portanto, é desenvolver no sentido daquilo que é a nossa área, portanto, aquilo que nós estamos a procurar. Portanto, neste caso, a fiscalização, naturalmente, que também poderá aproveitar essas potencialidades da inteligência artificial, sem dúvida. Alguma coisa que não tenha sido dita ainda, nós estamos a fechar, e que acha que vale a pena sublinhar, ou posso avançar para a Sandra? Aquilo que eu diria, e na perspectiva sim. do consumidor, para terminar, é que é muito importante que não se compre, não se consuma por impulso. Portanto, nós vemos campanhas que nos atraem de todas as formas, mas também temos que manter o nosso racional, perceber se efetivamente precisamos daquele produto e ver se aquele preço
e concluímos que precisamos ver se aquele preço é um preço que nos convém, e temos todas as ferramentas e mais algumas à nossa disposição. Portanto, devemos usá-las e devemos informar-nos. E temos de ser proativos. Sim, como o consumidor tem que sim. ser proativo, não pode também esperar que toda a Façam-nos informação... sempre o trabalhinho de Exatamente, casa, sim. exatamente. É muito bem. importante. Sandra, uma 2 em 1. Era uma dúvida que eu já devia ter posto há pouco, mas esqueci-me. Conhece alguma marca que tenha sido, ou alguma loja, não interessa, que tenha sido sancionada por este tipo de práticas de promoções manhosas, chamemos-lhe assim? Para As não dizer outra contraordenações palavra. existem, os valores são Então, publicados, mas não são identificados, ou seja, as decisões não são publicadas, É puro tanto quanto grosso. eu sei. Sim, portanto, É o total. não sabemos, Sim. não sabemos ao certo se sim ou se não. Isso Quer é dizer, uma pelos queixa? números, Isso é uma queixa? não sei, porque quer dizer, acho que não há motivo para que não se possa criar essa divulgação, Números mais essa específicos. essa a empresa informação X ao consumidor. pagou esta coima por causa seria, disto, ser claro. seria sim. útil? Será que um consumidor, pelo facto daquela entidade, daquele vendedor já ter sido condenado numa multa, deixa de procurar ou deixa Porque de contratar? vocês, Proteste, nos vossos estudos undercover, vocês descobrem, põem lá o número das empresas que cometeram, que não estão de acordo com a Sim, lei aliás, neste critério. Sim, e nunca vos claro, aconteceu nesta nada por É isso. dissuasor, sim. É Acho dissuasor, que não é? O facto de ser divulgado o nome, a identificação dos prevaricadores, E neste caso a coima que poderá foram sujeitos, contribuir justamente para Claro. uma alteração do comportamento que não seja o mais correto e Claro. que deu motivo para a aplicação da coima. Sinceramente, até é útil para os restantes, Sim. para eles próprios saberem qual é a interpretação da lei e qual é que é o peso da coima Com face ao certeza. sucedido. Sim. Sandra, e certo. agora para terminar, um último conselho a quem nos está a ouvir como consumidor, o que é que deve ter em mente nestas alturas? E com o que é que pode, quando a coisa corre mal, com o que é que pode contar da DEC Proteste? Certo. Com a DEC Proteste pode contar sempre, porque na verdade há muito essa pergunta de, ok, então se eu reclamar, o que é que pode acontecer? O que é que na verdade pode acontecer? A gente não se pode esquecer que estamos a falar de um processo contraordenacional, portanto a empresa está sujeita a uma coima e ela pode ir entre 2.500 e 30.000 euros. Isso parece-lhe um valor de quê? Isto é no fundo, quase que por facto, não é? Portanto, Sim. será suficientemente dissuasor? Era esse o Certo. sentido da minha pergunta. Parece-me que não. Ok. Parece-me que não. Mas é Claramente, o nosso ponto de vista. claramente, Segundo os achamos números que não. daquele nosso estudo ponto de que vista. foi publicado, 43% das empresas acham que não, aparentemente. Sim, parece compensar, porque se as coimas efetivamente fossem dissuasoras, a fiscalização fosse intensa e as coimas fossem aplicadas, portanto todo o conjunto, obviamente que os comportamentos iriam necessariamente mudar. Portanto, se continuam a existir, das duas uma, ou não são aplicadas, ou se o são, não serão, Muito o montante não será suficientemente dissuasor para persuadir os retalhistas a mudar Dado o esse comportamento. recado, e então um conselho? O consumidor tem Sim. que, se procura um determinado produto, primeiro tem que fazer uma escolha consciente e pensar... Evitar os impulsos, E não evitar são os bons impulsos, sem conselhos. dúvida. Isso acho que qualquer consumidor aproveita muito se E se seguir fizer por esse... impulso, não se queixe depois. Sim, também. Então é assumir, foi por impulso, olha, está. Exato. Mas se está à procura de um determinado produto, faça esse trabalho de campo, acompanhe. Posso dizer dar este exemplo porque é muito ilustrativo. Nós tivemos há muito pouco tempo a reclamação de um consumidor, lá está, atento, ativo, que pretendia adquirir uma máquina fotográfica e seguiu, foi acompanhando o preço do produto e percebeu que o preço estaria sempre mais ou menos na ordem dos 2.299 euros e quando foi ver o produto no dia 3 de novembro, mesmo preço. Black Friday, vá. No dia 4, quando entrou a Black Friday, o preço estava com 30% de desconto
a 2.099. Ou seja, se fosse os 30 sobre aquele produto que eles tinham acompanhado, deveria estar cerca de 1.600 e pouco. Mais barato. Portanto, eles subiram o preço para Claro. conseguir apresentar uma percentagem de uma redução de 30%. Isto significa o quê? Um claro incumprimento da lei. Sim, Neste caso, Muito bem. a empresa veio responder que fazem preços dinâmicos. É uma expressão. Fazem preços dinâmicos. O que não é Como se mentira. isso justificasse. Não sei se é legal neste contexto. Até mas- podem mas- fazer um preço dinâmico, mas a Não podem dizer que é uma percentagem- promoção. Exatamente, a redução tem que ser sobre o preço, O preço mais é baixo livre e nos deve últimos ser, 30. portanto, não, nada de Claro. daí. Portanto, Muito obrigado aos três por terem vindo, porque isto dava muito mais conversa, já deu para perceber. Mas ficaram aqui os alertas principais. Muito obrigado por esta importante e oportunidade de fazermos esta reflexão em conjunto. Obrigado também a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre este tema, pode consultar sempre o site da DECO Proteste em deco.proteste.pt. Ali pode consultar vários conteúdos informativos e educativos sobre como poupar e também conselhos para não se deixar enganar por falsos descontos. Pode ainda usar as tais ferramentas de que nós falámos aqui, e nomeadamente a ferramenta de comparação de preço em deco.proteste.pt/comparar-precos. Eu digo precos para não pôr a cedilha, porque não há cedilhas na internet, nestes endereços. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DECO Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Pode tomar nota: 218-410-858. De resto, de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e também em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipa Moroso, a produção de Sandra Borges, o som é da Índico com sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou o Aurélio Gomes e o Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.